Queridos e amados irmãos e irmãs, que aqui estão conosco no Santuário da Vida, como é bom estar neste lugar tão sagrado para oferecer a Deus o sacrifício único e perfeito de Jesus, nosso Senhor, que foi dado na cruz. Falando em sacrifício, é o sacrifício de Abraão que nós vemos na primeira leitura de hoje. Ao longo desses últimos dias, nós estamos ouvindo trecho ali da figura de Abraão, nosso pai na fé. Deus escolhe a Abraão ou Abrão para ser pai de muitos povos, pai de nações. Deus tira a Abraão ou Abrão da sua terra e vai e manda para uma terra que Deus escolhe para ali o seu povo ser estabelecido. Mas Abraão tem as suas limitações, Abraão tem as suas dificuldades, mas apesar destas, Deus ainda escolhe este homem. E na leitura primeira de hoje, nós encontramos, queridos irmãos, um diálogo entre Deus e a pessoa de Abraão. Deus ali quer estabelecer com este homem uma aliança. Quer fazer um pacto para mostrar que Deus está com ele e que Deus estará com o seu povo escolhido. Como nós ouvimos logo no início da leitura: não temas, Abrão, eu sou o teu protetor e tua recompensa será grande. Ora, mas como Abrão poderia ser pai de muitos povos, se ele já era de idade avançada e a sua mulher era estéril? Apesar dessas dificuldades, Abrão acredita em Deus. Apesar dessas dificuldades, Abrão quer estabelecer esta aliança com Deus. Mas ao longo da história, nós vemos que esta aliança que Abrão fez com Deus foi muitas vezes quebrada. Mas neste rito, queridos irmãos e irmãs, que nós encontramos na primeira leitura, o rito do sacrifício, como era feito lá no judaísmo, lá no início, junto com Abraão, era feito um sacrifício de animais para ali, no sangue, estabelecer um pacto, uma aliança. Abrão faz este rito dos animais. Mas algo acontece no final da leitura. Quando Abraão desperta do sono, passa entre os animais ali divididos um fogo. Aquele mesmo fogo que esteve na sarça e que ali estava a presença de Deus, este fogo mostra que Deus aceita o sacrifício e que Deus faz um pacto, uma aliança com Abrão. Mas, como eu disse, esta aliança muitas vezes foi quebrada, muitas vezes esta aliança foi rompida, muitas vezes foi esquecida. Porém, como nós cantamos no Salmo, proclamamos no Salmo, e que por sinal, muito bem proclamado, nós vemos que Deus se lembra sempre da aliança. Embora muitas vezes o povo escolhido de Deus
se esquecera do pacto, do amor de Deus para com eles, Deus não se esquece do seu amor, Deus não esquece da sua aliança, Deus não se esquece do pacto que Ele faz com o seu povo ali, através da pessoa de Abraão. Mas eis que Deus faz um novo pacto, Deus faz uma nova e eterna aliança na pessoa do seu Filho. Em Jesus, queridos irmãos, nós temos a nova e eterna aliança. Deus ali oferece o seu Filho, e Jesus, oferecendo a si mesmo, como cordeiro imolado, estabelece conosco uma nova e eterna aliança. E é justamente isso que nós celebramos em cada Eucaristia. É isso que nós celebramos hoje aqui, neste altar. Não mais aquele altar de Abrão, não mais aquele altar do Antigo Testamento, mas o altar de Cristo. Aqui não mais oferecemos um animal, mas oferecemos o pão, o vinho, que se transforma para nós em corpo e sangue de Cristo, imolado na cruz. Mas o que isso nos leva a refletir hoje para a nossa vida cotidiana? Primeiro, para nós não se esquecermos, para nós não esquecermos da aliança com Deus. E que muitas vezes nós, por causa do nosso pecado, rompemos esta aliança, mas Deus não se esquece de nós. É a primeira coisa. Por mais que algum dia você se esqueceu de Deus, Deus não se esquece de você. Por mais que algum dia você abandonou a Deus, Deus não te abandonou. E em segundo lugar, está no Evangelho de hoje. Jesus faz um alerta aos discípulos: cuidado com os falsos profetas. Cuidado com aqueles que se aparentam bonzinhos, mas por dentro são como lobos ferozes, que se interessam apenas na carne das ovelhas. Ora, meus queridos, isso tem a ver com a leitura de hoje, porque Deus fez conosco uma nova e eterna aliança, algo que não muda. E hoje nós corremos o risco, por causa da diversidade de comunicações que encontramos no mundo hoje, a ir atrás de novidades que vão longe do Evangelho, novidades, entre aspas, que estão longe da nova e eterna aliança, e a grande novidade que nós temos é Jesus. E quantos aí que fazem até mesmo falsas promessas para iludir o povo, para se afastar da aliança, para se afastar do caminho de Deus, para se afastar da sã doutrina da igreja. Por isso nós devemos tomar cuidado, em primeiro lugar isso. Mas em segundo lugar, o Evangelho também diz, Jesus fala para nós, que nós saberemos se é falso ou verdadeiro aquele profeta pelos seus frutos. Uma árvore boa dá frutos bons. Mas como nós sabemos que aquela árvore é boa, além dos frutos? Em primeiro lugar, para uma árvore ser boa, ela precisa ter raiz profunda. Jesus usa uma figura aqui no Evangelho, da urtiga. A urtiga é uma planta que não tem raiz profunda. E como nós sabemos se nós somos uma boa árvore, se nós temos raiz profunda? Ou seja, se a nossa vida está enraizada na pessoa de Jesus,
se a nossa vida está em sintonia com Jesus. Nós somos boas árvores se nós procuramos estar ligados na videira que é Jesus. E em segundo lugar, os frutos. Porém, meus queridos, muitas vezes nós não colhemos os frutos que plantamos. Eu gosto muito de tâmaras, mas eu não só gosto pelo sabor, mas por tudo aquilo que ela traz de mensagem. A tâmara, um pé, quando você planta um pé de tâmaras, você não vai colher tâmaras daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, você vai colher tâmaras daqui 80 anos. Ou seja, muitos daqueles que plantam não colhem a tâmara. Plantam para que os outros colhem. É isso que nos faz ser bons. É isso que nos faz ser boas árvores. Produzir muitas vezes o fruto não para nós, porque isso é egoísmo, isso é individualismo. O que nós plantamos muitas vezes não veremos o fruto, não comeremos deste fruto, mas se nós pensarmos em nós, nunca vamos fazer o bem. Se eu pensar em fazer o bem para ter uma retribuição pessoal, eu nunca vou fazer. Mas eu não posso pensar em mim, eu tenho que pensar naqueles que virão após mim. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, quando Jesus fala isso no Evangelho, devemos olhar para nós e nos perguntar: que árvore nós estamos sendo? Estamos sendo uma árvore enraizada na palavra, enraizada na Eucaristia, que possui uma intimidade profunda com Jesus? Ou somos uma árvore rasa, sem raiz, que não tem serventia para nada, que não produz fruto? Ou será que eu faço algo de bom pensando em mim, ou eu faço pensando naqueles que virão após mim? Se nós pensarmos assim, de plantar, pensando no outro que vai colher, nós viveremos um futuro bom. Mas se nós pensarmos apenas no hoje, no imediatismo, os que virão depois de nós, colherão aquilo que nós plantamos. O individualismo, muitas vezes a maldade, o egoísmo, e certamente não é isso que nós queremos. Por fim, hoje nós celebramos Santo Irineu. Santo Irineu, um grande bispo doutor da igreja, que lutou pela unidade da igreja e lutou contra os falsos profetas. Mas por que ele fez isso? Porque possuía uma intimidade com Jesus, porque conhecia a doutrina, porque era amante da igreja. E nós também devemos combater muitas vezes o mal que quer nos tirar do caminho de Deus. Peçamos então a sua intercessão por cada um de nós, por todos aqueles que anunciam o Evangelho, por todos aqueles que propagam a paz e a justiça no mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Este programa tem o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor evangelizando conosco. Ligue para 011 4200 8080.